A mistura é explosiva. Índios, madeireiros, grileiros, colonos, com resultado óbvio, ou seja, conflitos de toda a natureza, devastação de terras indígenas, intervenção do Exército. O lugar é o Maranhão, a reserva biológica do Gurupi. O deputado Weverton Rocha, do PDT maranhense, vai falar sobre o assunto. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. A gente estava falando agora, antes de começar o programa, eu nem sei se eu falei certo, porque o senhor falou que em 82, se eu não me engano, o governo federal, na época que o ministro da Justiça era o Célio Borja, um ex-deputado, inclusive foi deputado, definiu, né, homologou terras indígenas nessa região do Gurupi ali. Eram 2, se eu não me engano, né? Ou 3? Já existiam duas, que era a Turiaçu e a Reserva Caru. Tá. As duas somadas dão cerca de 700 mil hectares. 1.000 hectares. Isso dá mais ou menos 7 mil quilômetros quadrados, uma coisa grande, não é pequena. É uma cidade. É uma cidade. E agora, o que o senhor vem conversar aqui com a gente, quer dizer, o nosso assunto é a questão de conflito. Porque acontece em vários outros lugares do Brasil, não é só ali. O que acontece? Muitas vezes o governo central, o governo federal, homologa terras, define que aquilo é uma terra, uma reserva indígena, mas o próprio governo federal, através dos seus outros órgãos, outros instrumentos, não vai lá e assume aquilo, né? Digamos, não formaliza a utilização daquilo. E fica uma situação meio terra de ninguém. Então, isso eu queria perguntar para o senhor, quer dizer, a questão que me parece que acontece lá é que nessa terra, nessa região homologada como terra indígena, né, como reserva indígena, tem gente morando, colonos, gente que está ali sobrevivendo há muito tempo. Essa me parece então, deputada, é isso que eu queria te perguntar. Essa é a grande questão, é a questão principal? A questão principal. Primeiro é importante, eu queria aqui cumprimentar todos os telespectadores da TV e da Rádio Câmara, para que primeiro eles entendam que o deputado Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, não é contra o meio ambiente e não é contra o índio. Sim. Né? É bom colocar isso. É bom começar logo com esse ponto, porque eu tenho sido já alvo de alguns ataques, às vezes de pessoas até que não conhecem a realidade e acham que eu sou, porque o deputado Weverton está contra o meio ambiente lá no Maranhão. E isso não é verdade. Nós somos a favor de políticas públicas para o índio, sim. O índio ele tem que ter política pública e, na minha cabeça, ele ter acesso a uma boa escola, educação, acesso à política de saúde, acesso a fortalecimento da sua cultura e, com isso, se preciso for, com toda a tecnologia e com todo o conhecimento que o não índio pode oferecer a ele. Né? E esse é o papel da FUNAI. Agora, o que nós, depois que nos Vou envolvemos... aproveitar deixa eu quer dizer... E lá a FUNAI ou outros órgãos não dão essa assistência aos índios também? De maneira alguma, de maneira alguma. Eu tenho uma cidade lá no Maranhão chamada Genipapo dos Vieiras, do lado da cidade de Barra do Corda, por exemplo, que lá nós temos várias reservas indígenas e se o índio tem algum tipo de acesso à política pública, lá é o prefeito que dá. Né? Desde o acesso à educação à saúde. Lá não tem nenhum tipo de política de verdade da FUNAI lá dentro. Então, hoje o que a gente percebe é que a FUNAI ela se tornou o quê? Um órgão que trata a questão territorial. Né? E o pior, territorial de demarcação de terra. E essa demarcação ela é ampliação. Né? Ela não está tratando o que já existe. E aí tem uma questão que você tem que ficar muito clara. Qual é o ponto de litígio hoje? Não é só no Maranhão, é em todo o Brasil. É porque essa interpretação são terras tradicionalmente ocupadas ou terras que se tem relatórios de forma oral, né, de antropólogos que fazem lá os seus estudos e definem que aquela área era tradicionalmente ocupada por índio. Né? Então, se a gente partir do princípio que são as ocupadas por eles, é fácil você resolver o problema. Só para você ter uma ideia, no Brasil hoje, nós temos quase 14% das nossas terras já são demarcadas, né? Já são terras, reservas indígenas. E a população indígena ela equivale o quê? A 0,4% da população nacional, dos 190 milhões de brasileiros. 14% não seriam reservas florestais ou reservas biológicas? Indígenas, biológicas. Reflorestais. Então, assim, você tem reservas suficientes. Agora, assim, lá na região do Gurupi você tem um grande problema, que é a reserva biológica do Gurupi.
né, eu, num ato extremo, dei entrada aqui na Câmara pedindo a anulação da reserva. Aí todo mundo disse, você é contra a reserva, você quer acabar com a reserva? Eu não, eu quero chamar a atenção do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente e de todos para as pessoas que moram dentro da Rebio. Por quê? Porque como é que você... Biológica já está dizendo, lá tem que estar intacto, não pode ter lá presença humana, não pode ter nenhuma atividade na área. Como é que se faz uma reserva biológica lá no Gurupi? Aí o presidente, na época, era o Sarney, ele decretou a criação dessa reserva e de lá para cá o governo não fez nada. As famílias que estavam lá não foram indenizadas. Aí você, proprietário da sua terra, criou seu filho lá dizendo que a terra era dele, mostrando o documento que o banco já lhe prestou dinheiro, benfeitorias do seu assentamento que o INCRA ou o Interma lhe fizeram lá dentro, que é o caso do Gurupi, da biológica. E aí agora o governo chega lá com a liminar dizendo assim, não, vocês são invasores, vocês são de má fé, vocês têm que sair daqui da terra. E nós temos esse problema lá. O que o senhor está falando, quer dizer, o que surge dessa sua fala, dessas suas observações aqui, é uma ausência do Estado. Total. Ou seja, total. Talvez até no plano estadual, não sei, não conheço a situação, mas Também, pelo menos no plano federal me também. parece evidente, que, ou seja, que o Estado, através do governo, né, que seria o governo federal, ele não se apresenta na região, não só para a aplicação de uma política em relação aos índios, mas também em relação a uma política de estímulo, incentivo à agricultura, à pecuária, ou de divisão territorial de terra, vamos aqui lotear essa terra para os colonos. Quer dizer, o governo está ausente. Quando fica ausente, o que acontece? A ausência do governo, né, quer dizer, ele que representa o Estado, a ausência do governo cria um caldo de conflito, de situações que geralmente é um conflito que não se resolve nunca, a não ser quando volta de novo. Entenda uma coisa. O Estado volta. Entenda uma coisa, esse conflito, a pólvora existe e é o ser humano que está lá dentro, ele é a pólvora. Porque na hora que você tem, dentro dessa grande área do Gurupi, uma questão biológica, uma outra do lado que a gente vai já falar, que é a reserva indígena da Uaguajá, que essa está em estado de UTI, né? Já existem aí operações, inclusive do Exército Brasileiro e do Ministério da Justiça lá para fazer a desintrusão de 6 mil pessoas. Quer dizer, o Exército foi para tirar essas 6 mil pessoas? Não, eles têm aí já um pedido de alojamento da prefeitura lá de São João do Caru para ceder o espaço deles, um ginásio da escola, para fazer uma operação dentro da área. Essa operação... Está todo mundo em pânico, que ninguém consegue uma resposta para saber o que é. O que é que vem na cabeça deles? A desintrusão. Porque não tem mais o que fazer lá. Mas o que o Exército diz? O Exército, até agora, eu já fiz esse apelo, né, já solicitamos por escrito do Ministério da Justiça, porque no ofício que eu tenho que o prefeito me mandou do Exército Brasileiro foi dizendo que era para cumprir uma missão do Ministério da Justiça. Então, essa missão... Primeiro, se a gente tem esse dinheiro todo para fazer operações, para deslocar centenas de homens para lá, se você tem dinheiro para helicópteros, para tudo, por que não se tem um recurso, por exemplo, para fazer a indenização das pessoas que estão lá? Por que não se tem um recurso para, então, se ir atrás de novas terras para os índios lá e deixarem as pessoas que já moram lá, que já têm a sua terra, que já têm a sua casa, que já têm tudo? Pra você perceber uma coisa, dentro dessa discussão da reserva, que isso aí da biológica e a da indígena, todas duas são questões extremamente políticas, porque se o governo brasileiro, eu digo, o governo do Estado e a União, fossem para lá de verdade para discutir, você de um limão podia fazer uma limonada. Você quer ver uma coisa? Lá na região de Buriticupu, a região madeireira, o senhor já ouviu lá várias vezes que o Exército, a Polícia Federal vai para lá para combater madeireiro, não já? Todo mundo sabe que a Buriticupu se tornou a referência porque lá se extrai madeira ilegal. Já foram para lá, por exemplo, para mapear quantos madeireiros legais tem lá? Serrarias, que tem seu alvará, que tem lá todo o certificado da sua madeira, nunca foram. Sabe por quê? Porque em vez de ir lá para dizer assim, olha, daqui nós vamos fazer um polo madeireiro, nós vamos trazer para cá fábricas para gerar emprego, para gerar riqueza aqui nessa região. Não, lá quando se chega a alguma operação do Estado, é com homens fortemente armados e todo mundo sendo tratado como bandido. Né? Então esse é o problema. Deputado Everton, nós estamos no limite do nosso tempo. Eu só queria fazer uma última pergunta. O senhor me parece que o senhor conhece a situação, acompanha o que está acontecendo, conhece a região. Então me diz uma coisa, usando o seu poder de síntese, hein? Qual é a sugestão que o senhor faz, então? Qual é assim, digamos assim, qual seria uma medida, digamos assim,
pontual, pelo menos. A medida pontual. Que possa a medida pontual diminuir o conflito. era a presidente Dilma chamar o ministro da Justiça e a presidente da FUNAI, suspender de imediato qualquer tipo de ampliação lá dentro do Maranhão e de desintrusão lá da Uaguajá. E chamar o Ministério do Meio Ambiente para chamar o ICMBio e também rever o tamanho da reserva do Gurupipo com as famílias que já estão lá, que já não servem mais como reserva biológica. Então, com essa revisão, a gente poderia fazer aí uma união de forças e salvar essas pessoas que estão envolvidas nesse conflito. Deputado Everton Rocha, muito obrigado pela sua vinda. Quer dizer, o que o senhor sugere, no fundo, é que o governo volte sua atenção para lá e participe. Para rediscutir o problema, porque foi ele que criou o problema. Muito obrigado pela sua vinda. Lhe agradeço. E obrigado a você que foi com a gente até agora. Até mais.